Gente, boa noite de novo para vocês. Eu voltei aqui porque eu precisava da explicação sobre o capítulo de número 16, que eu não falei. Eu falei somente do capítulo 15, né, da explicação do capítulo 15, mas eu voltei aqui para dar a explicação do capítulo 16. Então, o que aconteceu naquela época? Naquela época, houve o quê? Havia um cordeiro ao governador da terra. Foi enviado, né? Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe, junto a Baals de Arnon, como os passos vagueante lançado fora do ninho. Preste atenção nisso. Então ele toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite, e esconde os desterrados, e não descubras os fugitivos. Aí, mais ou menos, eu vou explicar isso aqui assim para vocês. Então, Deus, ele continuou dando instruções a todos os seus discípulos através de Isaías. Deus, ele deixa bem claro que nós precisamos ter fé nele, que mesmo ele deixou bem claro naquela época que mesmo que haveria naquela época muitas oposições, muitas adversidades, muitas tribulações, muitas angústias, muitas tristezas na vida daquele povo e também nas nossas vidas atuais hoje. Mas, se você o buscar, a presença dele, ele vai estar continuamente, todos os dias nas nossas vidas. Foi o que ele falou. Em meio às adversidades, estarei convosco todos os dias de suas vidas. Foi isso que ele deixou bem claro, não foi? Então Deus, ele é assim. Quando ele percebe tristeza no rosto da gente, no nosso rosto, ele então entra com o consolo espiritual, principalmente para aqueles que se arrependem dos seus erros, de seus pecados. Você entende? Então ele entra com o consolo espiritual, ele envia o Consolador. Então Jesus, naquela época, ele disse para os discípulos que o Espírito dele guiaria todos eles e os consolaria, mesmo em meio a muitos problemas, as adversidades que poderiam acontecer. Deus prometeu a alegria no lugar da tristeza, e ele prometeu a paz no lugar das aflições. Você entende? Então, às vezes, quando nós perdemos algo, ou quando nós ficamos sem alguma coisa, por exemplo, a gente deseja tanto que aconteça uma coisa e aquela coisa não acontece, então nós ficamos sem saber o que fazer e a gente fica triste, né? Então, mostramos logo no nosso semblante, e Deus vê. E isso acontece comigo, na minha vida. Isso acontece na minha vida. Então, eu creio que acontece também na vida de vocês. Por isso que nós precisamos sempre ter um mentor para o quê? Para nos orientar. E é assim que é o Espírito de Deus nas nossas vidas. Ele age, ele de forma, ele é imprescindível nas nossas vidas. Nós precisamos ter a segurança dele. É ele que nos dá a segurança, é ele que nos dá a clareza. E isso nós só podemos receber para a gente viver uma vida melhor, uma vida plena, uma vida mais saudável, quando nós estamos buscando a Ele, estamos buscando a Deus. Eu consegui entender isso nessa leitura. Você entende? Nós não podemos desprezar a direção, a direção e o cuidado de Deus com a gente, porque Ele nos direciona o tempo todo, Ele cuida da gente o tempo todo, Ele dá a direção para a gente o tempo todo. Você entende? Então Deus, ele disse naquela época lá para os discípulos dele que ele era a videira e todo aquele povo era o ramo, que eles eram os ramos que excedia dele, vinha dele. Você entende? Então ele disse: eu sou a videira e vós os ramos que excedem de mim. Ele falou isso. Então ele estava ordenando que os discípulos
buscassem amar uns aos outros, cuidassem uns dos outros e se prevenissem de todas as perseguições, se prevenissem também das calúnias, que tem muitas pessoas caluniosas, né? Gostam de caluniar o outro, falar do outro sem ter prova daquilo, né? Cometem calúnias. Tem pessoas que afrontam você entende? Nos afronta de uma forma que nós acabamos sofrendo. E aí Deus sofre, porque quando nós estamos sofrendo, Deus sofre também, porque é o nome dele que está sobre nós. É o nome dele que faz mostrar a diferença em nós, você entende? Então ele sofre também. Então aqui, né, nesse caso aqui, ele estava se referindo que ele partiria, ou seja, que mesmo que ele morresse, né, que Deus falando, no caso, quando ele disse que eu sou a videira e vós o ramos, que excedem de mim, então mesmo ele falando, você tem que voltar lá e ler tudinho. Mesmo ele estava falando que ele poderia morrer, que ele iria morrer, mas que o Consolador viria e que daria consolo às pessoas, né? Ele viria dar consolo às pessoas em todo o mundo, para todo mundo, né? Que ele conseguiria convencer as pessoas que elas estavam errando, que o mundo estava em pecado e que ele era a justiça e que ele era o juízo. Por isso precisavam buscá-lo, crer que ele estaria continuamente, todos os dias de nossas vidas, com a gente, assim como ele falou naquela época: estarei convosco todos os dias de vossas vidas. E ele está todos os dias de nossas vidas conosco, não é mesmo? Então era isso que eu vinha falar com vocês, porque eu não eu esqueci totalmente de dar a explicação do capítulo 16, porque eu estava tão preocupada com a chuva. Agora a chuva está mais amena. Gente, eu tenho um medo de temporal. Eu sei que a natureza é o próprio Deus, é tudo enviado por Deus, mas nós precisamos, nessas horas, orar, nos posicionar e orar a Deus, pedindo a Ele que nos proteja, que reine nas nossas vidas, nos protegendo e nos livrando de todo mal, não é mesmo? Porque são tantas coisas terríveis que acontecem por esse mundo afora, que nós devemos nos apegar com Deus, tá bom? Então nós vimos essas coisas todas, né, de Isaías, a profecia de Isaías, falamos sobre os moabitas, né, falamos sobre a Filistia, das nações vizinhas, né, de tudo nós falamos. Amanhã eu venho com vocês, então, com o capítulo 17 e 18, tá bom, gente? Vocês me perdoem aí que eu fiquei assim estava um pouco tensa por causa da chuva, mas ela já deu uma melhorada, graças ao Senhor, não é mesmo? Então, olha, boa noite para vocês mais uma vez, fiquem bem, fiquem em paz. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau, até amanhã.